Por volta das 6 horas da manhã, Polícia Federal entrou na Casa da Agronômica, que é a residência oficial do governador do estado, governador Moisés, para cumprir mandados de busca e apreensão. De lá foram retirados o notebook e o celular pessoal, de uso pessoal, do governador Moisés. Outro lugar onde também foi feito o cumprimento desse mandado de busca foi na sede do Centro Administrativo, sede daí quando a gente fala dos trabalhos governamentais, onde acontece a gestão do governo catarinense. Outros mandados também foram cumpridos, mas todo esse inquérito e toda essa situação na justiça, elas seguem em segredo, sob sigilo. Então, esses outros 2 lugares, esses 2, 3 lugares em que pessoas onde estiveram também o cumprimento desse mandado, não foi revelado por conta desse sigilo. Mas a verdade é que sim, já respingou, já respinga muito sobre a gestão, sobre a forma administrativa com que Moisés agora deve conduzir e até dentro dessa formalidade, dentro desse apoio partidário em que ele precisa ter, e em meio a uma semana em que na Assembleia Legislativa, paralelamente, porque são situações diferentes, essa análise que está no Supremo, Tribunal de Justiça. Aliás, foi um pedido, uma provocação do Ministério Público Federal para que o Supremo autorizasse, e autorizada a Polícia Federal esteve, portanto, na Casa da Agronômica e também na sede do Centro Administrativo em Florianópolis para cumprir esses mandados, e isso ocorre via justiça. Na Assembleia Legislativa acontece o processo que é dentro do lado político, da visão política não partidária, tá? Isso é importante deixar sempre muito claro. Então, paralelamente a isso, aconteceu todo esse cumprimento de mandato por parte da Polícia Federal. Na Assembleia Legislativa vem acontecendo o quê? A análise, toda a montagem do relatório por parte do deputado estadual Kennedy Nunes para ser votado se aceita-se ou não o julgamento do impeachment do governador e da vice-governadora Daniela Rainer. Hoje pela manhã, nas primeiras horas, por volta das 6 da manhã, aconteceu, portanto, essa ação da Polícia Federal, e ainda hoje, na mesma manhã, o governador Moisés concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre essa ação, que, segundo ele, de forma muito tranquila, não teria a menor necessidade, segundo o governador Moisés, até porque ele mesmo já tinha oferecido entregar os seus equipamentos eletrônicos para a própria justiça, isso durante a entrevista. Uma das perguntas, até ele foi questionado sobre a governabilidade dele a partir de agora, também na visão dele nada atinge, segue tranquilamente. Foram agentes da Polícia Federal que permaneceram por cerca de 3 horas, na Casa Agronômica. Claro, esse caso da Justiça está avaliando o quê? A tal da compra dos respiradores, gente? Os 33 milhões de reais que na sua integralidade, na sua totalidade, até hoje, não retornaram ainda para os cofres públicos catarinenses. E aí o que a Justiça questiona e avalia, e tem todo um inquérito a ser montado, é justamente saber se o governador Moisés teve uma ligação direta nesse ok para essa compra tão rápida como foi dos respiradores que nunca chegaram aqui para Santa Catarina. Então, nas palavras do governador, abre aspas para ele, toda essa ação que aconteceu hoje pela Polícia Federal na casa dele foi desnecessária e injustificada. Como eu disse, o próprio governador falou que tinha oferecido à Justiça e aos órgãos que estão tratando desse inquérito, dessa análise, documentos, enfim, mas não houve uma resposta positiva na época, segundo o governador. Para ele não tem nenhum fato novo que motive essa busca e apreensão, e realmente o que a gente observa durante a entrevista, durante a conversa dele, é uma serenidade, ou como a gente pode também avaliar de forma ainda mais adentro, muito bem instruído pelo seu corpo jurídico, que é o que pede neste momento, Ele disse que recebeu essa ordem judicial até com tranquilidade, que foi o que eu falei há pouco também, liberou tudo que os policiais quiseram levar, e aí depois que os policiais concluíram os seus trabalhos, aí sim os 2 itens foram apreendidos, o notebook e o aparelho de celular do governador Moisés, que a gente pode até dizer, o que foi apagado ali também se consegue recuperar, basta ter um ok ali.
algo que identifique a autorização para a compra desses respiradores, para ir comprovar, né, que o governador sim tinha uma ligação, sim sabia do que estava acontecendo. Ele disse que não participou de nenhum processo de compra, que nunca teve contato com nenhum dos investigados, alguns foram presos, tem um ex-secretário que está até com tornozeleira eletrônica, né, por conta dessa situação, depois de ter sido preso, mas foi liberado habeas corpus, mas está com a tornozeleira eletrônica. Todo o processo acontece agora via justiça e também na Assembleia Legislativa, que é uma outra forma de julgamento. Tem, inclusive, além desse pedido de impeachment que está agora na parte da relatoria com os desembargadores deputados, o outro pedido que aí sim fala dessa situação dos respiradores. Portanto, todo esse assunto, todo esse fato em meio a uma pandemia que a gente lamentavelmente tem que noticiar, não só quando a gente fala das mortes, mas quando a gente tem que falar que o que era para ser recurso para a saúde, agora é alvo de investigação na justiça por um suposto esquema de fraude, um suposto esquema de desvio de recurso, e não é pouco, são 33 milhões de reais. Ter a possibilidade que o governador possa estar envolvido, porque até então são suposições, e para isso que existe um cumprimento de mandado, para isso que existe uma investigação. Enfim, é muito triste, mas ao mesmo tempo a gente fica, a palavra não é feliz, mas a gente fica em satisfação em poder falar que acontece a investigação, que acontece o trabalho para poder apurar, porque a gente não pode deixar passar uma situação como essa.